Primeiro exercício, meus amigos, caiu na SpaceX. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade constante 16 metros por segundo. Vamos anotar esses dados? Então, ó, o comprimento do trem, 150 metros. A velocidade dele, 16 metros por segundo. E esse trem atravessa um túnel retilíneo e leva 50 segundos. Este é o tempo para atravessar o túnel, 50 segundos, desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel vale? Então, comprimento do túnel é a pergunta da questão. Ele poderia ter feito ao contrário, ele poderia ter dado o comprimento do túnel e ter perguntado o comprimento do trem. Então, isso é muito comum. O que eu quero chamar a atenção para você nessa questão? Que é um objeto comprido ultrapassando um outro objeto comprido. Então é um trem ultrapassando um túnel. O mesmo tipo de exercício com outro pano de fundo. Trem ultrapassando túnel, trem ultrapassando trem, um carro comprido ultrapassando um outro objeto comprido, por exemplo, uma ponte. Então, quando você tem que levar o tamanho do objeto em consideração, no caso aqui, temos que levar em conta o tamanho do túnel e em conta o tamanho do trem. Então, você vai resolver da seguinte maneira. Imagine, então aqui vamos desenhar vamos desenhar aqui o trem. Né? Então, aqui nós temos o trem. Tá? O comprimento desse trem, 150 metros. Aqui está. E aqui nós vamos desenhar o túnel. Deixa eu aproveitar aqui, desenhar com uma outra cor. Né? Então, aqui no exato momento em que o trem entra no túnel, e aqui o final do túnel. Então, o comprimento do túnel é o que nós queremos saber. Muito bem. Então, imagine você, vamos pegar uma situação hipotética, né? Imagine você que fosse um túnel, exemplificando, de 100 metros. E se fosse uma pessoa atravessando esse túnel? Qual é a distância que essa pessoa teria que andar? Apenas o tamanho do túnel, 100 metros. Mas aqui não é uma pessoa, não é um objeto que pode ser reduzido a um ponto. É um trem, o tamanho dele tem que ser levado em consideração. Então, se esse trem desse exercício andar apenas o tamanho do túnel, se a distância que ele andar for apenas o tamanho do túnel, somente a parte dianteira do trem é que vai ter saído do túnel. É necessário que ele inteiro saia. Então, é necessário que a parte de trás do túnel, né, é necessário que a parte de trás do túnel saia do trem. Então, este ponto que eu vou pintar aqui de azul, a ultrapassagem começa nesse momento em que a dianteira do trem entra no túnel. E a ultrapassagem só vai finalizar quando a traseira do túnel tiver saído lá do outro lado. Então, a sacada que eu quero que você perceba é: não basta ser percorrido a distância do túnel, é necessário acrescentar também o tamanho do trem. Então, essa que é a dica. Nesses exercícios em que você tem um objeto comprido ultrapassando outro objeto comprido, o ΔS necessário para a ultrapassagem é o tamanho dos dois objetos somados. Então, nesse caso, é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Aí sim você vai ter a ultrapassagem finalizada, tá bom? Então vamos para exercício, vamos para a fórmula. Né? Então agora como é que a gente resolve? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Ok. Qual que é a velocidade? 16, aqui está. O ΔS é o tamanho do túnel que nós queremos, que é a pergunta, mais o tamanho do trem que foi dado, que é 150. Então, isso tudo aqui é o ΔS. Então, essa barra de divisão está dividindo todo mundo. E o ΔT foi dado 16 segundos. Muito bem, agora para resolver essa conta, vamos multiplicar em cruz toda essa galera aqui vezes 1, dá toda essa galera,
comprimento do túnel mais 150 é igual a... Opa, aqui eu errei alguma coisa, né? O tempo não é 16, gente. Deixa eu só corrigir aqui, ó. O tempo é 50 segundos, tá? Então vai ficar 16 vezes 50. Eu já preparei a continha para ganhar tempo. 16 vezes 50 dá 800. Agora esse 150 que está somando aqui vai para o outro lado subtraindo. Então o comprimento do túnel vai ser o 800 menos o 150. Resposta do exercício, comprimento do túnel, então vai dar 650 metros, galera. Alternativa correta, letrinha B de bucéfalo, tá certo? Então, a primeira questãozinha já foi. Vamos agora para...